Todos vocês são preciosos para Deus. Glória a Deus. Uma alma Aleluia. vale mais do que o mundo inteiro para o Senhor Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus ele derramou o sangue na cruz por nós. Nós viemos trazer aqui uma palavra que o homem pode até tentar anular, mas sair da boca de Jesus. E o que sai da boca de Jesus é perpétuo, é eterno. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não vão passar. Isso significa que o que está registrado neste livro é a verdade absoluta. Nada que eu disser que estiver fora disso é a verdade absoluta, mas o que eu te disser, que estiver escrito nesse livro, é a verdade de Deus. E feliz é você que der crédito, acreditar nesta palavra. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10 assim, versículo 17, sobre um jovem rico. Talvez alguém aqui conhece essa mensagem, não? Mas aconteceu nos tempos de Jesus, quando Jesus ele estava passando aqui por essa terra. Quando Jesus estava pregando e anunciando o evangelho e salvando almas, esse jovem cruzou o caminho de Jesus. A Bíblia diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta desse jovem para Jesus: o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu a ele assim: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e ele disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Vou repetir isso aqui. Jesus, ele olhou para os seus discípulos e disse para eles: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, filhos, campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os últimos, e muitos derradeiros serão os primeiros. Essa palavra, ela é algo histórico que aconteceu, literalmente. Um jovem cruzou o caminho de Jesus. Esse jovem era um homem rico, era alguém que possuía muitas propriedades, era alguém que recebeu uma herança muito grande de sua família. E quando ele cruzou o caminho de Jesus, ele perguntou ousadamente a Jesus: Senhor, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para habitar no céu? Como eu vou conseguir a vida eterna? E Jesus disse a ele: você conhece já os mandamentos: não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu irmão, contra o teu próximo, honrarás o teu pai e a tua mãe, entre outras coisas. São mandamentos que Deus nos deixou. Esse jovem ele conhecia essa verdade. Esse jovem conhecia as leis de Moisés. Esse jovem conhecia a palavra de Deus. Mas como alguém que conhece a palavra de Deus,
ainda não acredita na sua salvação a ponto de chegar até Jesus e perguntar: Senhor, mas como eu posso fazer para ser salvo? Talvez porque ele conhecia a palavra de Deus, mas talvez não praticava. Esse é um problema na nossa geração. Muitos conhecem a palavra de Deus e não praticam. E quem conhece a palavra de Deus e não pratica, Jesus chama de um homem insensato. Edificou a sua casa sobre areia, e na primeira tempestade essa casa cai, e grande é a sua queda. A palavra de Deus é para nós não só aprendermos, mas para nós vivermos. Esse jovem, ele era rico, ele cruzou o caminho de Jesus, ele perguntou sobre a vida eterna, e a resposta que Jesus disse foi essa: você já conhece os mandamentos, você já conhece a palavra. Então Jesus disse a ele: pega tudo o que você tem, todas as suas propriedades, todas as suas riquezas, vende e reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Sabe por que Jesus disse isso? Não é para você pegar o seu carro, a sua casa, ou qualquer dinheiro que você tenha no banco guardado, para você pegar e dividir com os pobres para você ser salvo. Não, a salvação não se compra. A salvação veio por meio do sangue de Jesus derramado na cruz. Foi Ele que quis nos salvar. É uma graça que nós não merecemos. Quando Jesus disse isso para ele, é porque Jesus conhecia o coração dele. E o coração desse jovem estava no seu dinheiro. O coração desse jovem estava nas riquezas, nos bens que ele tinha. Aleluia. E se nós tivermos o nosso coração nas coisas desse mundo, nos bens, nas riquezas que possuímos, é impossível se render a Jesus. É impossível ser salvo se o nosso coração está nas riquezas, está nas coisas desse mundo. Esse jovem, ele teve a oportunidade, a mesma oportunidade que vocês estão tendo, de alcançar a vida eterna. É crer em Jesus, é o seu coração se render a Jesus, é desprender o seu coração das coisas dessa vida. A Bíblia diz que tudo debaixo do sol, o sol que está lá resplandecendo no céu, tudo debaixo do sol, a Bíblia diz que é vaidade. Sabe por quê? Porque passa. Tem pessoas aqui que hoje já é um idoso, mas lá no passado foi um jovem, lá no passado foi uma criança. A vida já passou, já é um idoso. E tudo que você fez nessa terra, tudo já passou, é vaidade. E se você morrer sem Jesus, para onde você vai? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É impossível alcançar a vida eterna, uma vida no céu com Jesus, se você não se render a Cristo. Se você não aceitar o que Jesus fez por você na cruz. Se você não confessar publicamente que Jesus é o teu Salvador e abandonar o pecado, abandonar as práticas que Deus condena. Vale a pena abandonar o cigarro por amor a Jesus. Vale a pena abandonar a bebida por amor a Jesus. Vale a pena amar o teu próximo, o teu vizinho, o teu amigo por amor a Jesus. Vale a pena desprender o coração das coisas dessa vida por amor a Jesus. Porque este jovem, ele tinha tudo que nós talvez desejaríamos ter. Era um homem rico. Mas quando Jesus disse para ele vender o que ele tinha e dividir com os pobres, que seria ali a prova que ele amaria mais a Jesus do que os seus bens, a Bíblia diz que ele saiu triste. Ele saiu contrariado, porque ele pensava que ele poderia viver daquele jeito e ser salvo. Não podemos viver do nosso jeito para ser salvo. Para ser salvo, nós temos que viver do jeito de Jesus. Temos que viver do jeito de Jesus e sim, guardando os seus mandamentos, fazendo a sua vontade, não se prendendo às coisas dessa vida, porque tudo passa, mas olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, entregando-se a Ele completamente, confessando Ele como Salvador e vivendo para a glória dele. Eu não posso dizer para você que você pode viver do seu jeito. Não podemos viver do nosso jeito. Jesus, ele disse que quem quiser seguir Ele deve renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Você precisa entregar sua vida para Jesus e mudar de vida, ter um novo nascimento, receber o Espírito Santo na sua vida, que é o Espírito de Deus. Eu vou perguntar só mais uma vez: tem alguém que ouviu essa palavra que quer entregar sua vida para Jesus, confessar Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador, para aguardar a volta de Jesus e morar no céu um dia? Tem alguém? Alguém quer receber Jesus como Salvador?
Isso é Levante sério. a mão. Isso remete a mudança de vida. Isso remete a viver com a glória de Jesus. Ele está levantando a mão. Você quer confessar Jesus como Salvador da sua vida hoje? Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O céu está em festa, Pai. Repetir comigo assim. Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu confesso diante de todos. Eu confesso diante de todos Minha mãe, minhas irmãs, que o Senhor eu é o Salvador da minha alma. estava dentro minha alma. Eu, Senhor, pode colocar a mão. Quem tem fé no Senhor Jesus, levante a mão pra cá. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador, esta alma, Senhor, ela é valiosa para Ti. Senhor, o jovem rico, Senhor, aleluia, ele voltou triste, porque o Senhor pediu a ele, aleluia, aquilo que ele precisava renunciar. Mas este aqui, Senhor, ele teve coragem de levantar sua mão. Ele teve coragem de confessar, Senhor. Mesmo com um pouco de dificuldade, ele confessou o Senhor como Salvador. Pai, a Tua palavra, Senhor, nos promete vida eterna, salvação para quem confessa Jesus como Salvador. Pai querido, a partir de hoje, Senhor, eu peço a Ti, meu Pai, começa, Pai, uma transformação nessa vida, Pai. Senhor, para que ele seja um homem de Deus nesse lugar. Senhor, para que ele seja um instrumento. Pai, retira, Senhor, qualquer vício, Senhor. Retira, Senhor, qualquer, Senhor, pecado, meu Pai, que ele não consegue se libertar. Dá a libertação, Pai, porque a verdade chegou aqui. Esta alma é preciosa para Ti, Jesus. Eu peço a Ti, Senhor, como Teu servo, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Porque a partir de hoje chegou salvação para esta casa. Glória a Deus. Eu entrego esta alma a Ti, Senhor. Senhor, também, meu Pai, capacita a nossa irmã, Senhor, essa serva do Senhor. Capacita ela, Pai, para ajudar esta alma, Senhor, nesta caminhada. Porque ela já é serva do Senhor. E que ela venha conseguir, meu Pai, ganhar mais almas aqui para o Teu reino. Em nome de Jesus. Jesus te ama. parabéns, parabéns, parabéns pela sua atitude. Sua vida a partir de hoje é outra, para a glória de Deus.